Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com a aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do Ensino Fundamental. O tema da nossa aula de hoje é Geopolítica e Relações Internacionais e também vamos conhecer alguns conceitos de território, limites e fronteiras, Estado, soberania nacional e a configuração dos países. Então vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Hoje vamos compreender alguns conceitos utilizados, na compreensão das relações políticas atuais, reconhecer a estrutura política do nosso país, a estrutura política brasileira, e destacar o nosso papel como cidadão brasileiro na política atual. Para isso, vamos a alguns questionamentos aí. Você já parou para pensar qual é a importância da geopolítica para o seu país, para o nosso país, para o Brasil? O que significam e qual a importância desses conceitos básicos para a compreensão da geopolítica, território, limites, fronteiras, Estado, país e soberania nacional? Então, durante essa aula, nós vamos responder a esses questionamentos. De início, vamos a um conceito, a origem da política, O filósofo grego Aristóteles dá a seguinte definição: a política é a ciência, prestem bem atenção nisso, olha, que tem por objetivo a felicidade humana, divide-se em ética, e na cidade-estado ou na polis. A ética vai se preocupar com a felicidade individual, do cidadão, e nas cidades-estado ou polis com a felicidade coletiva. A política tem esse papel. Enfim, a política é tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual quanto o bem-estar coletivo. Aí, a partir dos princípios da política, surgiu a geopolítica, ok? Lá no século XIX, início do século XX, o cientista político Rudolf Kellen, ele pegou como base a obra de um geógrafo chamado Friedrich Hatzel, que formulou a teoria do espaço vital e foi criado este termo geopolítica. O Hatzel criou a geografia política, tem alguns detalhes aí diferentes. Então, a geopolítica é basicamente a relação entre os processos políticos, econômicos e sociais versus o território, o espaço natural, a localização, o tamanho do território, a posse ou não de recursos naturais, a quantidade de população, a geologia desse território versus os processos políticos. Nós temos a geopolítica. São as estratégias que os estados adotam para administrar o seu próprio território e atuar no cenário mundial. Então temos aí a geopolítica. No Brasil, nós também discutimos geopolítica. A geopolítica pode acontecer em diferentes escalas, desde a escala local, do seu município, do seu bairro, até atingir todo o planeta. Alguns assuntos importantes, alguns temas abordados sobre geopolítica no Brasil atualmente, Nós temos aqui uma lista delas. Eu vou falar sobre duas: o pré-sal, por exemplo, essa reserva de petróleo que nós temos no fundo oceânico. Então, lembre lá, isso para a exploração do pré-sal, que é um elemento da geologia que está lá no subsolo, nós precisamos de uma política, precisamos de processos políticos para administrar essa reserva de petróleo, visto que é um recurso desejado por muitos países no mundo inteiro, É nossa fonte de energia. Então, aí eu já tenho uma questão geopolítica em desenvolvimento, a exploração do pré-sal. Temos a reforma agrária, também um assunto muito discutido no nosso país, que é a redistribuição de terras, para as pessoas que não têm esse território, esse pedaço de chão aí para desenvolver as suas atividades agrícolas ou atividades de pecuária. Então, existe uma política, processos políticos que regem a reforma agrária no nosso país. Então, a geopolítica tem esse papel de administração do território e a sua figura, o seu reconhecimento no cenário mundial. Vamos ao nosso primeiro quiz. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao conceito de geopolítica. Letra A, ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Letra B, tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual como coletivo. Letra C, estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. E, finalmente, a letra D foi criada pelo filósofo grego Aristóteles. Agora é com vocês, já retornamos para a correção.
Então, pessoal, primeiro quiz da aula de hoje, para vocês assinalarem a alternativa correta no que diz respeito ao conceito de geopolítica. Letra A, ciência que tem por objetivo a felicidade humana. B, tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar tanto individual como coletivo. Letra C, estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Ou letra D, foi criada pelo filósofo grego Aristóteles. Temos aí a resposta correta, né? A letra C. Esse é o conceito de geopolítica, as estratégias do Estado para a administração do seu território, visando a sobrevivência do seu povo e figurando aí no cenário mundial, participando da geopolítica mundial. Um país que se encontre fora desse processo geopolítico global, né? Fora da globalização, ele tem muito a perder, né? Fica fora de acordos comerciais, decisões importantes que são tomadas mundialmente, esses países acabam ficando de fora. Tem dificuldades em receber auxílio em momentos de emergência, né? Então, é importante que o país se preocupe, né, com a sua inserção no cenário mundial. Então, vamos lá, o conceito de território, conceito importantíssimo. A partir de um território delimitado, uma nação que habita esse território, nós vamos adentrar aí os processos políticos para organizar o espaço dessa nação dentro de um território. O território é essa base física, né, o solo ali, sobre o qual o Estado exerce soberania nacional. As decisões do território brasileiro, por exemplo, devem ser tomadas soberanamente, né, pelo nosso próprio país. É delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, os limites podem ser um rio, uma floresta, ou podem ser construídos, né, artificiais. A Ponte da Amizade, por exemplo, que liga o Brasil ao Paraguai ali por Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, né, ou estabelecida com base em outros elementos, fronteiras determinadas de outra maneira. O fato é que o território tem essa grande importância, né? Os limites territoriais é que definem a ação política de um governo dentro desse território. Aí vamos usar, claro, o nosso território como exemplo, né? Os territórios, eles se configuram através de relações de poder, né? Quem tiver mais poder pode ser uma disputa econômica, um conflito armado, pode ser uma disputa judicial, podem ser relações de compra e venda, mas o poder sempre está inserido na compra e venda. Quem tem mais poder econômico faz a compra de um território, quem tem mais poder militar acaba dominando um território através de um conflito armado. O Brasil, as relações de poder da configuração do nosso território se estabeleceram aqui, eu coloquei alguns tópicos para vocês aqui, ó. Os povos nativos que habitavam o território, a partir das grandes navegações, né, chegam os colonizadores no nosso território, né? O nosso território tem uma expansão, como nós conhecemos hoje, né? Começa pelo litoral, depois adentra-se o interior do território. Nosso território, feito isso, né, já caracterizado como uma república do Brasil, foram feitas regionalizações, divisões do território, a chegada de imigrantes, né, o Brasil república, a independência do nosso país, tudo isso foram relações de poder entre os colonizadores. Com relação à soberania nacional, né, nós temos uma soberania de espaço aéreo, né, uma soberania que nos dá direito à defesa do nosso território, exploração comercial. Aqui no nosso litoral, 300 quilômetros aproximadamente, mar adentro, isso ainda é território brasileiro. São as zonas econômicas especiais, só nós podemos explorar esse território. E o subsolo também do nosso território, nós temos soberania. O que existe no subsolo é de propriedade do Brasil, do nosso país. Vamos lá, um segundo quiz aí. Uma característica do território brasileiro bastante relevante é a sua grande extensão longitudinal, ok? Ou seja, de leste a oeste. Nós temos do extremo leste a Ponta dos Seixas, que é o ponto extremo a leste, na Paraíba, até o extremo oeste, a nascente do rio Moa, que fica no Acre. Há uma distância de aproximadamente 4.319 quilômetros. Uma característica socioespacial do Brasil resultante desse fato, dessa grande distância de leste a oeste, seria a letra A, a elevada variação climática que nós temos no nosso território. Letra B, a presença de domínios naturais diversificados. Letra C, existência de vários fusos horários. Letra D, acentuada unidade topográfica. Ou letra E, facilita o deslocamento rodoviário. Vai lá, manda ver, a gente já volta para corrigir.
Então vamos lá, vamos à correção do nosso segundo quiz. Você deve assinalar a alternativa aqui, né, que é consequência dessa grande extensão longitudinal do território brasileiro, de leste a oeste. Essa condição nos traz uma elevada variação climática, letra A, nos traz a presença de domínios naturais diversificados. Letra C, a existência de vários fusos horários. Letra D, a acentuada unidade topográfica. Ou letra E, facilita o deslocamento rodoviário. Resposta correta, a existência de vários fusos horários, porque a incidência de raios solares, né, é diferente para cada espaço do Brasil, visto que a Terra gira, né, de oeste para leste. Então, a insolação, essa distância, faz com que nós tenhamos 4 fusos horários no território brasileiro. Aí vamos falar agora sobre a configuração do Estado brasileiro, da nossa forma de governo. Que forma de governo foi adotada pelo nosso país? O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente dentro do território. É um ordenamento jurídico estabelecido por leis que regulam a convivência da nação brasileira, dos habitantes do país. No Brasil, nós temos uma república democrática, federalista, presidencialista, que tem 3 poderes, né, do Estado-nação, né, conquistado lá pela França no século XVIII, com a queda do absolutismo. Nós temos os Estados-nação regidos por 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo, formado pelo Presidente da República; o Legislativo, deputados e senadores, que votam as leis; e o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Federal. Os elementos do Estado, para que o Estado seja reconhecido, né, ele deve ter o povo ou a nação, deve habitar um território delimitado e exercer soberania sobre esse território. Então, o nosso país reúne todas essas condições, por isso o Brasil é um Estado-nação. Aí os limites e fronteiras, né, que vão dividir ou determinar os territórios, né? Nós temos o limite, esses termos são utilizados diferentemente ao redor do mundo, mas no Brasil utilizamos assim. O limite vai dividir os municípios do Brasil, certo? Os estados são divididos por limites, dentro dele nós temos os municípios. Em cada município, aqui por exemplo o mapa de Curitiba, nós temos os limites entre os bairros. Esses limites são determinados politicamente. As fronteiras já são algo mais amplo. Elas estão relacionadas com a divisão entre os países. O Brasil, por exemplo, é o país que mais faz fronteira com países na América do Sul. Então, aqui no Brasil, a gente usa fronteira para a divisão entre países. Está aqui os países quais o Brasil faz fronteira, menos o Chile e o Equador. Divisa, esse termo é usado para os estados. Então, tem o Brasil, as divisas estaduais e os limites municipais. E dentro do município nós temos limites também, que são os bairros. Ok? Esses limites e fronteiras, né, determinam essas unidades federativas dentro do nosso país e nos levam à condição também de país. O que seria o conceito de país? Território politicamente delimitado. Nós temos isso, nós temos fronteiras delimitadas entre os países aqui na América do Sul, fronteiras das unidades de federação do nosso território, os estados, né, as unidades político-administrativas. Nós temos moeda própria, nós temos o real, temos reconhecimento internacional, atuamos no cenário mundial, temos relações internacionais aí, econômicas, políticas e sociais com muitos países do mundo e somos habitados por uma comunidade que tem uma própria história. A nossa nação tem uma história da chegada dos colonizadores, a miscigenação, africanos, os indígenas, depois a chegada dos imigrantes asiáticos, os árabes, o pessoal que veio da Ásia, ok? Então vamos lá ao nosso terceiro quiz. É uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil, cujo marco divisório é a Ponte da Amizade, passando sobre o Rio Paraná. Separa o nosso país do, letra A, Uruguai, letra B, Bolívia, letra C, Equador ou letra D, do Paraguai. Vai lá, é com vocês, a gente já volta.
Então, pessoal, vamos à correção do nosso terceiro quiz, o último quiz da aula Paraná, de Geografia. Uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil, cujo marco divisório é a Ponte da Amizade, passando sobre o rio Paraná, separa o Brasil letra A, do Uruguai, letra B, da Bolívia, letra C, do Equador ou letra D, do Paraguai. Separa o Brasil do Paraguai, né? Já fiz menção aqui na aula sobre a Ponte da Amizade, ok? E tomar cuidado, né, que existem regras que regem o quanto você pode trazer de mercadoria de lá. Existe uma aduana ali, né, uma fiscalização de fronteira, né, para que as regras sejam cumpridas. E aí você vai me perguntar, tudo bem, professor, e o que eu tenho com isso? Então, vou dizer para você, você percebe no seu dia a dia a presença dos elementos dos conceitos geográficos já citados? Sim, pode ser que a gente não sinta a presença deles, mas nós habitamos no território, fazemos parte da nação brasileira, nós estamos dentro desses limites e fronteiras estabelecidos pela configuração dos territórios. Nos seus deslocamentos, você ultrapassa limites ou fronteiras? Pode ser que no seu caso não, mas muitos trabalhadores, por vezes, fazem aquela migração pendular, né? Atravessam limites municipais, moram na região metropolitana, trabalham na capital e ultrapassam esses limites diariamente nessas migrações pendulares. Você conhece ou sabe da importância da organização política do seu país, estado ou município? Então, se tiver a oportunidade de saber um pouco mais hoje sobre essa organização política do nosso país, os três poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, quem faz parte, quem integra esses poderes, que é responsável por reger, por fiscalizar e estabelecer leis, regras, direitos dos cidadãos brasileiros. Feita a configuração do território, tem um Estado-nação, uma nação que habita esse território, tem uma forma de governo, então nós passamos a organizar esse espaço. Esse espaço tem que ser organizado. As atividades desenvolvidas nesses espaços têm que ocupar, muitas vezes, lugares específicos. Nós estamos constantemente nos relacionando e atuando nas transformações desse espaço geográfico, em diferentes escalas. Pode ser no meu bairro, no município, no meu estado, no meu país, né, no continente, ou finalmente as nossas ações tendo consequências para o planeta Terra. Para que isso aconteça, para que a gente desenvolva essas relações com o espaço, existe essa organização espacial. Ela é baseada em fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, para cada uma dessas escalas, seja local, né, estadual, nacional, mundial, né? Elas têm uma geopolítica particular, né? Os estados, municípios também usam estratégias para administrar o território e figurar também no espaço nacional, por exemplo. O Paraná desenvolve estratégias, né, para a administração do nosso território e nós estamos figurando aí como um estado muito competente frente ao nosso país. E nós estamos sobre esse território que é delineado por limites e fronteiras, que são consequências de todas essas relações de poder. Essa organização espacial determina, por exemplo, aonde na minha cidade vão se desenvolver as atividades industriais, aonde é mais favorável que se desenvolvam atividades agrícolas, o centro da cidade vai ser estabelecido em qual região. Então, isso tudo faz parte da organização espacial, tão necessária para que a gente desenvolva as nossas atividades aí dentro das cidades. Então, você estudou nessa aula. Na aula de hoje, nós realizamos a aplicação de alguns conceitos, né? Território, limites, fronteiras, Estado, país e soberania nacional para o território brasileiro. Identificamos e compreendemos a importância da organização geopolítica do nosso país e o nosso papel como cidadãos neste processo. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental. Um abraço, até a próxima!